Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita completa desse bolo recheado de chocolate com morangos, que fica maravilhoso. É um recheio bem cremoso, que não é brigadeiro e nem ganache. Eu vou explicar todo o passo a passo para vocês, é um recheio que tem um ótimo rendimento. Vou explicar também toda a montagem e decoração do bolo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Vou começar pela massa do bolo, que é uma massa de liquidificador que fica muito fofinha e é uma massa coringa que eu uso para várias outras receitas. Então, em um liquidificador eu vou colocar aqui 4 ovos. Esses ovos estão em temperatura ambiente. Logo na sequência, eu vou adicionar 195 gramas de açúcar, uma xícara mais 2 colheres de sopa de açúcar. Também 100 ml de óleo, que pode ser o óleo de milho, o óleo de girassol ou de soja. Uma pitada de sal. Coloquei também no liquidificador o cacau em pó. Quando eu falo cacau, é sempre 100%. Se eu falar chocolate em pó, aí eu preciso falar o percentual, que se é 50% ou 70%. 30 gramas de cacau em pó, 3 colheres de sopa cheias. Na sequência, eu vou juntar com os ingredientes 200 ml de café. O que eu estou utilizando é o café coado, ele não está adoçado, mas pode ser adoçado, não tem problema. Está morno, não está quente. Esse café ele vai ajudar na cor e também vai intensificar o sabor do chocolate, não fica com gosto de café essa massa. Agora vou bater esses ingredientes no liquidificador por aproximadamente uns 4 minutos. Pessoal, todos os ingredientes vão estar anotados na descrição do vídeo, que fica logo abaixo do título, vai estar tudo anotado lá para vocês. Parei um pouco de bater e vou retirar esses excessos que ficam nas laterais do liquidificador, do copo, e volto a bater mais um pouquinho, 1 minuto. Caso vocês queiram substituir o café por água morna, dá certo também. Vou transferir essa mistura que eu acabei de bater para uma tigela, porque eu vou misturar a farinha de trigo e o fermento à mão. Esse bolo não pode bater a farinha de trigo no liquidificador. Dessa forma que eu estou fazendo, o bolo vai ficar mais fofinho, eu vou mostrar para vocês. Eu vou precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 215 gramas de farinha de trigo, com 10 gramas de fermento em pó, uma colher de sopa. Misturo esse fermento junto com a farinha de trigo. A farinha que eu estou utilizando de trigo não tem fermento. E agora eu vou adicionar essa farinha de trigo com fermento em 3 partes. Vou passar essa farinha de trigo na peneira também. Vou misturando bem essa farinha de trigo, aos poucos, misturando aqui com o batedor de arame, com o fouet, até incorporar bem. Vou colocar a última parte de farinha de trigo. Depois eu vou falar para vocês o peso final do bolo, rendimento. Misturo a última parte de farinha de trigo até incorporar bem. Vou mostrar para vocês como vai ficar a consistência da massa. A massa fica assim, com essa consistência. Pode ser que você perceba que tem umas bolinhas. Comum, é normal, vai ficar assim mesmo. Massa pronta. Vou transferir essa massa para uma forma. A forma que eu vou utilizar é uma forma de 20 centímetros de diâmetro e 8 de altura. Eu forrei o fundo dessa forma com papel manteiga, mas você pode untar com margarina bem somente o fundo da forma. As laterais não precisam untar. Coloco toda a massa. Caso vocês queiram um bolo maior, um bolo na forma de 25 centímetros de diâmetro,
pode fazer mais meia receita dessa. Essa e mais meia receita. Levei para assar, forno já estava pré-aquecido a 180 graus. Ficou no meu forno uns 40 minutos. Você vai acompanhando, isso depende de cada forno. Antes de desenformar, o ideal é esperar esfriar um pouco. Desenformo a massa. Vou retirar esse papel manteiga também de cima para já poder cortar os discos de massa. Essa massa, a altura dela é de quase 6 centímetros de altura. Então vai render 3 discos de massa de aproximadamente 2 centímetros de altura cada disco, de espessura. Então eu vou começar a cortar. É importante você medir para cortar, para que fique certo, cada disco fique igual. Você pode utilizar uma régua para medir ou marcar com um palito. Cortei com um cortador, mas pode cortar com a faca também. É só medir e cortar. Massa pronta, já tenho os 3 discos de massa que eu vou precisar. Para cortar esses discos, a massa precisa estar totalmente fria também. Reservo essa massa, agora eu vou para a etapa do recheio. Para fazer o recheio, você vai precisar de 2 latas de leite condensado ou 2 caixinhas de leite condensado. Vou adicionar junto do leite condensado 2 gemas sem película. Essas gemas vão deixar o recheio mais aveludado, uma textura muito cremosa e não fica com nenhum gosto de gemas ou de ovos. Fica maravilhoso esse recheio, que é um recheio de chocolate que eu fiz alguns testes e cheguei nessa receita. Misturei bem essas gemas com o leite condensado. Eu vou adicionar também meia colher de essência de baunilha, ou pode ser a pasta de baunilha, mas se você não quiser utilizar essa essência de baunilha no recheio, pode fazer sem também, é opcional, mas dá um toque especial no recheio. Também incluir uma pitada de sal. Vou adicionar 25 gramas de cacau em pó, 2 colheres de sopa bem cheias. Vou passar esse cacau na peneira para ficar mais lisinho, não criar aquelas bolinhas no recheio. Se for utilizar o chocolate 50% cacau, né, chocolate em pó, vocês precisam dobrar a quantidade na receita, tanto na massa como no recheio. Eu sempre compro o cacau em pó em pacotes grandes e sempre prefiro utilizar o cacau em pó. Misturei bem o cacau em pó, vou adicionar o creme de leite, lembrando que o fogo está desligado aqui para eu misturar os ingredientes. 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. O creme de leite que eu estou utilizando é o de caixinha mesmo, o UHT, com 17% de gordura. Mistura esse creme de leite. Na sequência, vou adicionar leite. 350 ml de leite integral. Vou mexer muito bem. As gemas vai ajudar a dar consistência também e deixar o recheio mais aveludado. Depois eu vou incluir também chocolate, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês. Liguei o fogo, inicialmente fogo médio, vou mexendo sempre até o recheio ganhar consistência. O recheio começa a engrossar, depois que ele começa a criar essas bolhas, você espera um tempinho, vai mexendo sempre. Depois que começa a criar essas bolhas, ferveu e engrossou, você adiciona 350 gramas de chocolate. Eu estou utilizando o chocolate ao leite, mas se você preferir, pode utilizar o chocolate meio amargo. Na hora de incluir o chocolate, eu abaixo um pouco o fogo e continuo mexendo, eu vou deixar mais um tempinho aqui. Depois que eu incluí o chocolate, o recheio ganhou um pouco mais de consistência, ficou um pouco mais grosso. Mas para o final eu gosto de mexer um pouco com o batedor de arame, ajuda a deixar o recheio mais lisinho. Continuo mexendo mais um pouquinho, o fogo ainda eu não desliguei, o fogo está baixo. Esse recheio ele não vai ficar em ponto de cair em blocos igual brigadeiro, porque ele é um recheio que vai ganhar mais consistência depois que esfriar por conta do chocolate também. E esse é o ponto correto do recheio, eu acabei de desligar o fogo, você levanta a espátula, faz esse caminho, fica esse caminho em cima, assim como eu estou mostrando.
Vou transferir esse recheio para um outro recipiente para poder esfriar totalmente e só então utilizar no bolo. Vou deixar esse recheio esfriar um pouco em temperatura ambiente, depois eu vou colocar um pouco na geladeira. Vou cobrir esse recheio com um plástico em contato, para que não crie aquela película. É um plástico próprio para alimentos, pode ser o plástico filme também. Depois do recheio já frio, vou mostrar para vocês a consistência. Ele fica numa consistência muito boa. Ficou um tempo na geladeira, eu retirei um pouco antes para mostrar para vocês, mas ele é um recheio que fica firme, mas também muito cremoso, com uma consistência diferente do recheio de brigadeiro. A calda, pessoal, que eu vou utilizar para umedecer a massa do bolo na hora da montagem, eu vou mostrar para vocês que é uma calda muito fácil. Eu vou colocar para ferver no fogo, mas é bem rápido. Eu coloquei na panela 15 gramas de açúcar, uma colher de sopa, 10 gramas de cacau, uma colher de sopa também, e 50 gramas de creme de leite. Misturei, fica esse creme. Se você não quiser colocar esses 50 gramas de creme de leite, que eu quero uma calda um pouquinho mais cremosa, você pode colocar apenas um pouquinho de leite. E depois eu vou adicionar 200 ml de leite. Esse leite também pode ser substituído por apenas água. Misturo aqui, fogo baixo, deixo ferver, fica de olho para não derramar. Ferver só uns 2 minutinhos e já retiro. Só vou deixar esfriar um pouco e já está pronto para utilizar. Os morangos que eu vou utilizar na hora de montar o bolo, eu já separei, já higienizei, lavei, sequei com um papel toalha. Eles precisam estar secos também. Um total que eu vou utilizar de morangos é em média 2 caixas de morango, 2 caixinhas, 350 gramas de morango. Vou cortar só essa pontinha e vou cortar ao meio apenas. Para montar esse bolo, eu sempre gosto de montar na forma. Vou utilizar a mesma forma que eu assei o bolo. Eu só vou forrar com plástico para facilitar na hora de desenformar esse bolo e colocar cobertura. Separei todos os ingredientes, o recheio, massa, morangos e calda. Então começo a montar. Coloquei o primeiro disco de massa, vou umedecer. Você pode umedecer com colher, se você não tem essa bisnaga, você pode umedecer com a ajuda de uma colher. É importante colocar a quantidade correta de calda. Ó, tá bem úmido o bolo, mas não tá encharcado. Coloquei um pouco do recheio em um saco de confeitar, cortei a ponta. Esses sacos de confeitar são fáceis de encontrar. Você encontra em lojas de artigos para festa ou de confeitaria, não é difícil. Então, eu gosto sempre de fazer essa cinta de contenção, essa barreira para quando eu utilizo morangos frescos no bolo. Cortei ao meio. Então, o que eu estou fazendo? A parte cortada do morango, eu coloco em contato com a massa, porque no caso, normalmente os morangos soltam água, então aí vai soltar essa água na massa. Se solta água no recheio, ele perde estrutura. Fiz a cinta de contenção, coloquei os morangos virados com a parte cortada para baixo, para a massa, e agora vou começar a colocar o recheio. Primeiro eu coloco nesses vãozinhos que ficam quando coloco o morango. Então eu coloco primeiro nesses vãos, nesses espaços. E agora sim vou colocar o recheio. A quantidade de recheio que eu estou utilizando para cada camada de massa é de mais ou menos 450 gramas. Acerto esse recheio. E agora eu venho com mais um disco de massa. Esse disco de massa é aquele disco do meio mesmo do bolo, quando eu corto. Pressiono e vou umedecer mais um pouco.
Vou repetir o processo, no caso, a cinta de contenção, com o próprio recheio de chocolate. E mais uma camada de morangos. Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo alguns itens de confeitaria que eu utilizo, onde eu compro, o link. Algumas pessoas às vezes perguntam, eu vou deixar algumas na descrição do vídeo. Segunda camada de recheio. Esse recheio fica muito saboroso, gente. E também a consistência fica muito boa. O último disco de massa eu sempre umedeço aqui na parte de cima e viro. Dou uma leve pressionada para ficar bem ajustado e vou umedecer mais um pouco. Vou cobrir e vou deixar esse bolo na geladeira por no mínimo 6 horas. Se você quiser fazer de um dia para o outro, pode deixar de um dia para o outro antes de colocar a cobertura. O bolo já ficou esse tempo que eu precisava na geladeira, então agora eu vou colocar a cobertura no bolo. Coloquei um pouco da cobertura no prato, no cake board, no prato de bolo, para grudar. E vou desenformar. Esse prato que eu estou utilizando é um prato de MDF, cake board, com 25 centímetros de diâmetro. Retiro o plástico. A cobertura que eu vou utilizar nesse bolo é o recheio, mesmo do recheio que sobrou. Sobrou essa quantidade, sobrou uma quantidade que vai dar para cobrir, então eu vou utilizar. Coloquei num saco de confeitar, cortei só uma pontinha pequena e começo a aplicar na lateral do bolo. Caso você não tenha essa bailarina giratória, você pode improvisar. Já mostrei aqui em algum vídeo como improvisar. Passo por toda a lateral e vou usar uma espátula para deixar mais retinho. Se você não tem espátula ou não tem esses itens, você pode utilizar algumas coisas que você tem em casa para acertar a cobertura. Coloco em cima também. Com a ajuda de uma espátula, eu vou girando para acertar essa cobertura na parte de cima do bolo. Pessoal, essa cobertura que eu estou utilizando, que é o mesmo recheio que eu utilizei no bolo, não pode ficar muitas horas fora da geladeira, até que aguenta um tempinho, principalmente em lugares quentes, não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Eu estou utilizando uma outra espátula na lateral do bolo para fazer esse desenho, mas é opcional. Na parte de cima, vou também fazer esse efeito girando. Vou utilizar um bico pitanga, que é o M da Mago, para fazer umas pitanguinhas em cima do bolo, por toda a volta. Também em cima eu vou decorar com raspas de chocolate, mas se você preferir, você pode utilizar granulados de chocolate também. Vou retirar o excesso das raspinhas de chocolate. E para finalizar essa decoração, eu vou utilizar alguns morangos em cima, cortados ao meio. Esses estão com os cabinhos. Eu higienizei e cortei ao meio. E coloco bem no meio do bolo, assim como eu estou mostrando. E vai ficar assim esse bolo. Pessoal, esse bolo é um bolo que vai render aí um bolo com um pouco mais de 2 quilos, que daria para umas 15 a 20 pessoas. Esse bolo você não pode congelar ele já montado por conta dos morangos, mas você pode congelar o recheio se você quiser.
a validade desse bolo na geladeira é de, em média, uns 2 dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar dessa receita, desse bolo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!